Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente porque eu quero trazer uma novidade aqui para o canal. Eu quero trazer um quadro onde eu possa fazer resolução de equações químicas, né? Mas como eu disse, é um teste para ver se vai funcionar ou não, né? Então, em vez de utilizar uma lousa, eu quero utilizar esse software aqui que vocês estão vendo, o Paint2Sai. O Paint2Sai ele é mais utilizado para fazer desenho, né? Então você pode fazer desenho livre aqui com ele, com uma mesa digitalizadora, mas obviamente eu não vou ficar fazendo desenho aqui para vocês, a não ser que tiver que fazer a estrutura de uma molécula, alguma coisa do tipo assim, né? Então eu vou utilizar ele como se ele fosse uma espécie de uma lousa, né? Então espero que fique claro para vocês. E como teste, então, eu quero trazer um pedacinho de uma aula que é bastante trivial no ensino médio, né? Que é sobre ácidos e bases, né? Então, mais especificamente, eu vou falar sobre ácidos e bases de Arrhenius, que é a teoria mais simples de você encontrar em vestibular, na escola, em concursos, né? Então vamos lá, vamos ver se isso daí vai ficar legal. Bom, eu disse que eu vou falar sobre ácidos e bases de Arrhenius, né? Arrhenius, ele foi um cientista sueco, né? No caso, um químico sueco, e que ele construiu uma teoria onde ele dizia que quando uma substância que aumenta a quantidade de H+, na água, né, no meio aquoso, essa substância ela é um ácido, né? E a substância que aumentar a concentração de OH-, no caso será um hidróxido, né? Que na realidade é o que nós conhecemos como uma base, né? Então nós temos essas duas substâncias, né? Que aumentam então a concentração de H+, né? Deixa eu pôr um pouco de cor aqui, né? Para ficar mais visível isso. Então, H+, e aumentar a concentração de OH-. Então nós temos um ácido e uma base, né? Mas por que a gente sabe isso? Pelo seguinte fato, que a água, né? Água, que é a H2O, ela é formada por H+ e OH-. Então, quem subir a concentração de H+, vai ser sempre um ácido. Então, por isso que a gente está falando que na água vai ter aumento dessa concentração desse íon aqui, né? Por quê? Porque está vindo externo, né? E a mesma ideia é funcional para o OH-, né? Uma fonte externa estaria aumentando essa concentração aqui. Então, seria algo externo à água que você separou para a solução, né? Então, mais ou menos é essa a ideia. E o Arrhenius, então, a gente pode explicar ele com a equação mais simples de todas, para quando a gente vai falar de balanceamento químico, que é a reação de neutralização, né, ácido-base, né? Então, neutralização. Qual reação é essa que a gente pode trabalhar aqui, né? É a mais trivial de todas, que é a do ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio, né? Isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar H2O, e eu sempre começo pelo H2O, no caso a água, porque ela é o verdadeiro produto principal dessa reação, mais um sal, que no caso é o NaCl, né, o sal de cozinha. E o que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver que se a gente for fazer uma observação dos compostos que vão gerar a água, nós temos o hidrogênio do ácido e nós temos o íon OH- da base, né? Então nós temos quanto aqui disso? Nós temos 1 mol, sempre que não tiver presente o valor na frente, significa que nós temos 1 mol, né? Então 1 mol de H+ e 1 mol de OH-, né? Quando nós juntamos isso, né? Quando nós juntamos esses íons dentro dessa concentração, onde nós temos os valores iguais, né? Então 1H+ e 1H-, nós conseguimos gerar o quê? Nós conseguimos gerar
água, né? Então, o H2O. Então, o que a gente faz aqui? Sempre que nós observarmos que a concentração de H+ e de OH- é igual, significa que nós temos a equação de neutralização balanceada. Então, se você conseguir, balancear, ou seja, deixar igual a quantidade de H+ e OH-, significa que você balanceou a equação de neutralização, né? Então, é sempre olhar para quê? Sempre olhar para o H+ e sempre olhar para o OH-. Por isso é importante você conseguir identificar o tipo da reação, né? Então vamos agora para uma reação um pouco não tão trivial, né? Vamos para a neutralização do ácido sulfúrico, né? Então vamos escrever ela aqui: ácido sulfúrico, H2SO4, mais NaOH, no caso eu vou usar o mesmo hidróxido que a gente estava utilizando lá, gerando, a gente sabe que é água, mais o sal oriundo dessa reação, que é o sulfato de sódio. Ficou meio feio aqui, deixa eu consertar isso, né? Sulfato de sódio, o Na2SO4, né? Então vamos lá. Na2SO4. Tá. A gente, quando observa aqui, a gente tem que ver se ela está balanceada, né? Aquela primeira reação lá que eu mostrei, ela era 1:1, né? Ou seja, 1 mol de ácido clorídrico iria gerar 1 mol de água. 1 mol de NaOH ia gerar 1 mol de água. Agora, aqui a gente não tem essa ideia. Então, a gente vai ter que tentar balanceá-la, né? Então, a gente vai fazer um processo conhecido como estequiometria. Então, vamos lá, né? Nós temos aqui, por enquanto, 1 na frente do H2SO4 e 1 na frente do NaOH. Mas só que a gente não sabe se são a quantidade, a concentração, a quantidade de mol correto, né? Esse valor aqui, a gente tem sempre que lembrar que é como se ele estivesse multiplicando todos os átomos aqui dentro, né? Todos esses elementos químicos, né? Então, se a gente tem 1 aqui na frente, está multiplicando o H2, né? Então, nós temos 1 vezes 2 hidrogênios, né? Aqui a gente tem 1 vezes 1 enxofre, e aqui nós vamos ter 1 vezes 4 oxigênio, né? Então, aqui a gente tem especificamente 2H+, né? E aqui a mesma coisa, né? Como está desse jeito aqui, a gente tem quanto aqui? Nós vamos ter 1 OH-. Aqui a gente vê o quê? Que já é possível fazer a molécula de água, né? Então nós temos H+ suficiente para gerar pelo menos uma molécula de água. Só que para balancear, a gente não pode ficar pensando se já ultrapassou do suficiente. A gente tem que pensar em quantidades iguais. Então, se nós temos 2H+ aqui, aqui nós vamos ter que ter 2 também. No caso, o íon OH-, né? Então, a gente multiplica aqui por 2. Quando a gente faz isso daqui, a gente sabe que vamos ter 2 moléculas de água, né? 2 moléculazinhas de água. Isso quer dizer que nós vamos ter que alterar aqui, né? Então, vamos modificar aqui para 2. Né? Deixa eu alterar aqui agora também. E também sabemos que aqui agora são 2 moléculas de água, certo? Porque nós determinamos que é esse valor aqui, né? Então, isso daqui, né? Deixa eu consertar aqui, que ficou ruim. Né? Isso daqui é isso daqui. Ok, e aí? Será que já está balanceado? Agora a gente precisa fazer o quê? Contar átomos, né? Então vamos dividir aqui essa equação em 2, né? Então, primeiro termo, segundo termo, né? Então, reagentes e produtos. Aqui nós temos os reagentes, né? Deixa eu pegar em verde aqui. Tudo isso aqui são os reagentes e tudo aqui são os produtos, né? Então, nós temos isso, né?
Então, vamos começar pelos reagentes. Vamos começar pelo hidrogênio, né? Quantos hidrogênios nós temos desse lado? Nós temos 2 mais 2. Então, um total de 4. Enxofre, quanto nós temos? 1. 1 enxofre. Oxigênio, quanto nós temos? 4 mais 2. Então, 6 oxigênios. E por fim, sódio, quanto nós temos? 2. 2 sódios. Vamos ver agora desse lado aqui. Vamos ver, nós temos 4 hidrogênios. Então, nós temos 4 hidrogênios. Enxofre, vou fazer aqui na sequência, né? Nós temos 1 enxofre. Lembrando que aqui a gente tem 1 multiplicando na frente. Então, nós temos 1 enxofre. Oxigênio. Quanto nós vamos ter? 2 mais 4 igual a 6. E por fim, sódio. Quanto nós temos aqui? 1 vezes 2 igual a 2. Então, nós vemos que conseguimos balancear a nossa equação somente olhando para H+ e OH-. Então, sempre que nós olharmos para esses caras, né? Esses íons aqui, nós identificarmos que é uma reação de neutralização do tipo Arrhenius, né? Utilizando H+ e OH-, nós conseguimos, somente balanceando esses íons, né? Determinar os valores corretos para a estequiometria da reação. Então, é bastante simples, né? E é só fazer, então, essa observação nesses íons. Fez esse balanceamento, conseguiu gerar a quantidade de água que eles podem produzir, você já tem, então, o balanceamento da reação. A última coisa que depois você vai ter que fazer é só conferir a quantidade desses outros átomos aqui para saber se você vai ter que fazer alguma alteração no valor do sal no final. No caso aqui, ficou somente a multiplicação de 1 mol. Então, pessoal, o vídeo é dessa forma. Vocês podem ver que é bastante simples, mas é bem instrutivo. É como se fosse realmente uma aula de química, onde eu posso utilizar esse recurso como se fosse uma lousa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe comentado aqui embaixo se vocês têm interesse para isso. Quem sabe mais para frente a gente possa fazer umas lives, né? E com essas lives a gente responder algumas perguntas referentes a equações químicas que vocês às vezes não sabem, que na escola, na faculdade vocês não conseguiram fazer. Então, agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Se for possível, deixe escrito aqui embaixo se foi interessante ou não. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.